que abrange questões relacionadas à prestação de serviços de saúde, direito dos pacientes, regulamentação de profissionais da área médica e ética. E nós precisamos sempre saber mais, para podermos saber até onde ir. E é por isso que a Jaqueline está aqui do meu lado. Sabe aquela consulta ou aquela injeção, aquele medicamento que você foi no seu plano de saúde e eles negaram? Sabe aquele tratamento também ou medicamento pelo SUS que o SUS negou para você? Você sabia que você tem direito, sim? Muito direito, né, Jaqueline? Bastante. Primeiramente, obrigada por você ter vindo, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada, Kelly. É um prazer estar aqui trazendo informação para a população. Informação necessária. Necessária, porque as pessoas, quando recebem o primeiro não, já bloqueiam e não vão mais atrás. E não é assim, né, Jaqueline? É um momento muito delicado da vida da pessoa, Sim. quando ela recebe, às vezes, um diagnóstico de uma doença rara ou uma doença grave. No momento, ela precisa de uma medicação cara, de alto custo, que a gente fala, né? E aí, muitas vezes, ela vai até o plano de saúde, às vezes é uma pessoa que tem uma condição melhor, já tem um plano de saúde, mas quando ela procura o plano de saúde, nesse momento tão delicado, ela tem a negativa desse pedido. Ou ainda é uma pessoa que não tem plano de saúde, tem, né, o direito de ser atendido pelo SUS, vai até o SUS também e também tem esse pedido de medicação negada. Então, ela muitas vezes não sabe o que fazer, né, para onde ir. Ela acha que não vai ter como dar continuidade ao tratamento, mas tem sim uma forma de dar continuidade a esse tratamento. Então, gente, antes de bater o desespero de vocês, procurem uma pessoa especializada, igual a Jaqueline. Porque, Jaqueline, quais são os tipos de medicamento, quais são os tipos de doenças? A gente pode falar assim, Sim. Aonde há mais recusa, né? Só para as pessoas entenderem e ter algum exemplo. Por exemplo, todas as doenças, tá? De maneira geral, todas as doenças que têm uma catalogação através de CID, então, ou seja, se você foi no médico, tem um diagnóstico, tem uma CID, independente da doença, você tem o direito ao tratamento. CID, gente, vamos explicar para vocês o que é CID. Eu vou falar de uma maneira bem simples. Mais simples, mas você pode me ajudar. Sabe quando você vai no médico e pega o atestado? Aí embaixo tem uma CID. Aquela CID é um código do que você tem. Cadastro Internacional de Doença. Cadastro Internacional de Doença. Isso mesmo. Aí tem esse número, então você tem o direito ao tratamento. E aí o que acontece? Muitas vezes vai até o plano e eles negam. Por que motivo? Assim, as negativas mais comuns é que muitas vezes o medicamento não está no rol da ANS, ou que é um tratamento off-label, que é assim, quando na bula do remédio ele é descrito para tratar uma doença, mas já tem pesquisas, muitas vezes em países internacionais, de que esse medicamento é bom para uma outra doença, mas ainda não está na bula do remédio. Entendi. Tá, mas lá, muitas vezes fora, que está muito mais avançado que o Brasil, esse medicamento já é usado para uma outra doença. Então, eles alegam que é off-label, então eles não liberam. Então, se acontecer isso, o paciente ele tem o direito a fazer, primeiro, uma reclamação na ouvidoria do plano de saúde, se for plano. Depois, ele pode fazer uma reclamação na ANS, ligar mesmo e fazer a reclamação na ANS. E, por fim, se nada der resultado, aí ele pode procurar um advogado para tentar judicializar a ação e pedir uma liminar para conseguir isso na justiça. As doenças mais comuns, assim, os tratamentos mais comuns que têm o tratamento negado é câncer, muitas vezes a bomba de diabetes, né, a insulina, Olha só. quando precisa, tratamentos imunoterápicos, injeções de imunoterapias. Então, são os medicamentos que hoje em dia têm um custo mais alto para o plano de saúde e para o SUS e que tem, em regra, essa negativa acontecendo diariamente. Agora, quando a gente fala em preço, gente, só para vocês terem uma ideia, aqui no Bastidores, a Jaqueline falou para mim que ela conseguiu uma ação aonde a injeção ou o remédio desse cliente dela custava R$100 mil mês. Então, assim, por mais que a pessoa tenha condição, ela tenha um plano de saúde, ela tenha uma condição, se esse remédio for uso contínuo, que geralmente é por um determinado tempo, ou uso contínuo, fica muito pesado. Um exemplo já, que é a minha mãe. A minha mãe tem que tomar um medicamento que foi negado pelo SUS, foi negado pelo plano de saúde que a gente paga para ela. O medicamento é um comprimido que custa R$20 mil ao mês. Entendeu? Quando a gente coloca na balança, é caro e é uso contínuo. É uso contínuo. E quando você entra com essas ações, só para a gente ter uma base, qual a porcentagem de dar certo? Do êxito. Do né? êxito.
Olha só, então, quando a gente está falando de SUS ou de plano de saúde, nós entramos com uma ação judicial pedindo uma liminar, porque é urgente. A pessoa precisa rapidamente... Não dá para esperar. Não dá para esperar. Então, a gente pede uma liminar, o juiz ele vai analisar a documentação, por isso que é tão importante as pessoas terem essa documentação, que é documentos pessoais, documentos relacionados à doença, exames atualizados, laudo médico constando o motivo, por que o médico está prescrevendo essa medicação, todo o histórico de tratamento. Então, se tiver também o pedido e a negativa do plano de saúde do SUS, quando você entra com a ação, o que o judiciário faz? Ele analisa todo esse documento. Hoje em dia, os juízes têm um órgão que chama Natijus, que faz o suporte para o Poder Judiciário para dar um parecer favorável ou não à concessão dessa medicação. E se o parecer do Natijus for favorável, é praticamente 100% de certeza que consegue a medicação. A gente tem uma pergunta, ó. Kelly, boa tarde, tudo bem? Precisei de um exame PET scan para o meu tratamento, mas o convênio negou. Não realizei o exame. O que fazer nesse caso? O meu tratamento é sobre o câncer de mama. A Elizabeth Toninato mandou para a gente pelo YouTube, Jaqueline. Ela tem esse direito. O plano de saúde tem que liberar. Ele tem que liberar. Ele tem que liberar. Então, em primeiro lugar, Elizabeth, pode procurar fazer uma reclamação na ouvidoria do plano de saúde, anota certinho o número do protocolo, tá? Depois, se não resolver, faz uma reclamação na ANS, também anota o número do protocolo. E se não resolver, aí eu te aconselho a procurar o advogado. Tá, eu vou fazer o seguinte, nós temos muitas perguntas chegando, mas infelizmente, Jaqueline, nosso tempo é curto. Então eu vou fazer o seguinte, depois eu vou colocar a Jaqueline no meu Instagram, tá? E aí, todas as perguntas que vocês tiverem, vai mandando lá que eu vou passando para ela e aí a gente vai trazer você novamente aqui. Vai ser um prazer. Pode ser, Jaque? Com certeza. Pode ser? Muito obrigada. Obrigada, tá? Obrigada pelo carinho.